Fala pessoal, tudo beleza? Me chamo Renan Ubrich-Zakcheski, mas pode me chamar de Renan Zak. Então vamos aqui para os trades de hoje, dia 11 de 7 de 2023, tá? Que foram realizados hoje na nossa sala operacional, tá? Então pessoal, minha linha de choque está aqui, ou seja, abaixo dela deu prioridades em vendas, tá? E posso fazer compras, porém as compras que eu fiz hoje foram todas com a mão menor e a venda sim foi com a mão menor, tá? Então, começando o dia, pessoal, poderia ter pego uma venda nesse topo, tá? Foi apenas um aluno que viu essa operação e ele nos informou depois, então a gente acabou não entrando porque eu não tinha marcado essa região, tinha marcado este fundo para dar uma olhada e acabou que o mercado não deu para eu colocar um stop aceitável aqui por conta do meu risco retorno, tá? Mas poderia ter pego uma venda e batido meta já na abertura do mercado, mas enfim, não deu, a gente não vai contabilizar. Nessa mínima do dia, pessoal, teve um stopinho aqui de 150 pontos, é uma operação assim bem ruinzinha, digamos assim, porque é contra a tendência. A gente já estava na expectativa de quebrar essa estrutura aqui já desde da segunda-feira, né? E que o mercado ficou consolidado aqui, ele não conseguiu romper e tal. Então eu já estava esperando essa quebra de estrutura. Aí o mercado veio e nos dá a entrada, né? Tendo em base que o mercado não conseguiu romper essa mínima aqui, a gente tenta a reentrada, porém a gente já sabia que esse fundo rompido agora se tornou um topo, e quando ele não rompeu, a gente já sabia que essa operação ia dar stop, mas a gente não sai do trade, a gente deixa ele stopar, né? A gente não protege o trade, a gente take o stop, porque se você ficar protegendo o trade, todo trade às vezes é um trade muito bom e você vai ficar naquela de costume de proteger a operação e não é legal. Então a gente deixou tomar stop, aqui a gente já perde cerca de 300 a 400 pontos, tá? Não tem problema contabilizar um pouco a mais. O mercado cai em queda livre, tá, pessoal? Não para de cair. Aqui é bem interessante que o pessoal começa a caçar fundo, né? Então o mercado começa a subir, o pessoal vê esse martelo, o pessoal começa a comprar doidado, o mercado vem, estopa o martelo mesmo antes de acionar o martelo, tá? Vem, estopa todo esse martelão, começa a subir, faz uma base, pessoal. É o que eu comento com o pessoal. Quando a gente tem uma barra de exaustão junto com barra de ignição, o que é barra de exaustão e ignição? A barra de exaustão é vendedores num fundo e logo em seguida vem compradores nesse fundo, tá? Isso aqui é barra de exaustão e essa aqui é barra de ignição, ou seja, teve exaustão do movimento vendedor, tá? E uma ignição, ou seja, um início de mercado comprador, tá? Nesta mesma região aqui, tá? É possível fazer uma venda, tá? Ela não é ruim, tá? Essa venda, ela é uma venda, é o primeiro princípio de reversão, a gente não tem a reversão confirmada, tá? Então nesse caso aqui a gente tem mais um stop tomado nesta região aqui, lateral, tá bem? Problema é que essa operação aqui ela chegou a pagar o alvo técnico, se não me engano deu 320 pontos, se eu não me engano. Mas como a gente só considera operações vencedoras a partir dos 400 pontos, tá, pessoal? Essa operação aqui, tá? Ela, ó, 365 pontos mais ou menos. A gente não considera ela como vencedora, então é mais um stop negativo, tá bem? É uma métrica que a gente usa na sala. A operação só pode ser considerada vencedora a partir dos 400 pontos, tá? E aqui sim eu já tenho um princípio de reversão extremamente validado, tá? Então eu tenho uma queda muito brusca, onde eu tenho essa barra, como eu falei, de exaustão e ignição, uma base, tá? E o mercado rompendo o topo. Então se você colocar até no tempo gráfico menor, fica até mais fácil de você ver, tá? Que o mercado faz exatamente esse movimento aqui. Subiu, desceu, subiu e aqui ele acaba rompendo. Então quando ele estopa essa nossa operação aqui, que é o nosso choque do momento, na verdade, ele acaba confirmando para a gente que o mercado não vai mais cair, e aí já é um princípio de reversão bem forte, tá? Então eu deixo de lado as tentativas de venda e passo a dar prioridades em operações de compra, tá bem? Aqui eu até poderia ter feito uma compra, mas como estava vendido e a operação ainda não tinha confirmado a reversão, não teria como pegar essa compra aqui porque estava vendido. Então o mercado sobe, nessa lateralização, nessa base, ele dá uma compra, tá? Ela não é uma compra muito fácil de identificar, mas eu tenho dois alunos que pegaram, inclusive são dois alunos que não estão mais operando na sala comigo, tá? Mas eles pegaram essa aqui, e mandaram foto e tudo mais, e essa operação aqui chegou a pagar mais de 700 pontos. Eu coloquei 500 pontos porque a operação começa a voltar, então a partir dos 400 pontos você pode proteger essa operação, tá? Então a operação de compra exatamente nesse paviozinho desse cara aqui,
tá? Com o stopinho aí curtinho, ele chega a pagar aqui, ó, cerca de, cadê? 740 pontos, chegou a pagar mais até que nesse pavio aqui, 800 pontos basicamente. Mas como esse pavio começou a voltar aqui, eu já considerei uns 500 pontos, tá? Mas pode considerar até menos, 400 pontos, tá ótimo já pegar nessa operação. E o mercado continua subindo e nesta resistência aqui, nesse topinho aqui, acaba dando mais uma operação, tá? Nessa região que ela é muito forte, né? Foi um fundo que virou topo, acabou dando operação e acabou estopando ela aqui na frente, tá? Então só estopou aqui bem à tarde, mais às 4 horas. E no tempo gráfico menor, essa operação também acabou dando alvo, só que era um alvo muito curto. Se eu não me engano, falaram no grupo que pagou mais de 380 pontos, tá? Eu não vou confirmar para vocês certinho, porque eu realmente não vi quanto que ela pagou, tá? Mas ela estopou aqui e ela tinha pago mais ou menos 350 pontos. Então, como não pagou 400, é a operação negativa. Pessoal, então hoje, tá? Dia 11/7, meu dia foi um dia negativo, tá? No operacional ele é negativo mesmo, não teria como fugir desse resultado, a não ser que pegasse essa primeira operação, mas como eu disse, a hora que eu fiz o estudo eu não vi. Teve um aluno que viu, então a gente está na sala onde a gente ensina você a olhar o mercado, ensina você a analisar o mercado, porém tem dias que você acaba conseguindo não ler de forma tão nítida, e isso é normal, pessoal, é erro humano, tá? Então eu quero que vocês entendam que mesmo com erro humano, eu terminei meu dia aqui com menos 300, menos 600 pontos, com mais 500, apenas menos 100 pontos, com pouquíssimas operações. Não é um resultado confortável, mas repare que o dia anterior eu saí com um resultado extremamente positivo. Então a lógica do operacional, mesmo tendo uma taxa de acerto negativa, tá? Eu sair positivo na maioria dos dias ou com um prejuízo pequeno. É lógico que pode ser que você tome stop loss diário, e isso já faz parte do nosso plano de trade. A gente já tem aí um histórico de mais de 3 anos operando, tá? Onde a gente tem dias sim de stop negativo, tem às vezes 2, 3 dias consecutivos ruins, e você tem que continuar agindo da mesma maneira, comprando fundo, vendendo topo, agindo com risco retorno favorável, tá? Muitas vezes você vende uma sequência ruim e você quer mudar seu operacional, você quer evitar entrar nas operações, e isso não é de forma alguma legal, tá? Então o resultado de hoje é negativo para o operacional de qualquer maneira. As pessoas têm que entender que não se ganha dinheiro todo dia no mercado, mesmo sendo um dia maravilhoso para alguns operacionais aqui. Eu acabo não fazendo operações de venda de rompimento, tá? Eu tenho pavor desse tipo de movimento, tá? Porque é nesses rompimentos que você acaba entrando e o mercado volta na tua cara. Então eu opero basicamente falsos rompimentos e operações de pullback, tá? Então essa compra aqui a gente sabia que o alvo era aqui, porém como é muito curto, a gente não faz scalping, somente operações longas. Ele poderia retornar ainda até essa região aqui desse giftzinho ou do topo do dia. Então tinha ainda a possibilidade do mercado fazer um retorno para pegar impulso para depois romper, só que acabou não precisando, né? Então para amanhã, pessoal, ficou um gráfico um pouquinho mais esticado de operar, um mercado que eu gosto mais particularmente, tá? Quando ele não fica tão curto. Eu levo em consideração aqui agora a máxima do dia para estar operando, que não é meu choque, tá? Meu choque é meu último fundo. Essa lateralização aqui, vamos ver se ela tem amplitude para poder chamar de fundo. 550 pontos, ok. Aqui pode ser meu choque, se eu já estou encarando uma visão de alta, né, pessoal? Então, visão de alta, eu estou tendo esta visão do mercado, tá? O mercado subiu, o mercado desceu, o mercado subiu, o mercado desceu, o mercado subiu e o mercado desceu. Então, ele de choque de uma tendencinha de alta é sempre meu último fundo, tá? E se eu estivesse vendo uma visão de baixa, que também não é errada, porque você está pegando uma visão mais macro, você tem topo aqui, tá? Fundo, topo, fundo e teu topo sendo essa região aqui, que é uma região de confluência, mas eu prefiro não pegar, porque a gente opera um tempo gráfico menor, então eu acabo pegando essa visão mesmo, tá? Dos 5 minutos. Meu choque é aqui nessa região da máxima do dia, eu posso fazer tranquilamente operação de venda, tá? É uma região que eu gosto muito de pegar, tá? Seria um falso rompimento de alta aí para o mercado voltar a testar a região do choque, tá?
e a mínima do dia aqui. Pessoal, independente de notícias que o pessoal analisa, o pessoal gostou da fala da Haddad, não gostou da fala da Haddad, a Vale está positiva, a Vale está negativa. Eu não interpreto nenhum tipo de notícia, tá? Meu operacional é extremamente gráfico, sem nenhum tipo de indicador, tá bem? Então, por hoje é só, pessoal. Não se abalem com o dia negativo, faz parte. E bora para amanhã que tem mais coisas para fazer. Simbora, galera!